Fala pessoal, professor Jaime Júnior na área novamente para mais uma aula de biologia. E nossa aula de hoje vai ser sobre lipídios. Então não deixem de se inscrever no canal e deixar aquele like maneiro aí. Valeu, galera? Então vamos para nossa aula. Então, continuando falando sobre bioquímica celular, nossa aula sobre substâncias orgânicas. Então, os lipídios. Então, o que são os lipídios? É uma substância orgânica insolúvel em água, ou seja, não dissolve água, e solúvel em solventes orgânicos apolares. Logo, por quê? Porque eles possuem moléculas apolares, ou seja, sem carga elétrica. Então, nós temos aí algumas subdivisões desses lipídios. Então, nós vamos ver aí. Primeiro, aí temos aí os glicerídeos, que são o quê? Glicerol mais ácido graxo. Então, lembrando sempre que os lipídios, eles basicamente, eles são compostos por ácidos graxos. Tá? Então, temos aí os monoglicerídeos, temos os diglicerídeos e os triglicerídeos. Então, normalmente a gente acaba ouvindo muito falar disso, meus triglicerídeos estão altos, não sei o que, meus glicerídeos, então são o que? São lipídios. E nós vamos ver aqui que eles não são grandes vilões, ao contrário do que muita gente pensa. A gente tem que ter a noção que os lipídios são substâncias orgânicas fundamentais para a manutenção da vida. Porém, é aquilo que eu sempre digo, tudo que é demais é sobra, galera. Então o problema é o excesso. O excesso de lipídio, assim como também o excesso de carboidrato, na outra aula que nós tivemos sobre carboidrato, também vai ser prejudicial. Até mesmo o excesso de vitaminas, que a gente vai ver também em uma outra aula sobre vitaminas, também é prejudicial. Então, tudo que é demais é sobra. Então, temos ali o glicerol. O que é um glicerol? É um álcool cujas moléculas apresentam 3 carbonos e 3 hidroxilas. Então, aqui, ó, 3 carbonos e 3 hidroxilas. Hidroxilas é esse OH. Então, essa aqui é a estrutura química do glicerol. Então, aqui, ó, essa daqui já é a estrutura química do ácido graxo. Ele possui uma cadeia carbônica insaturada, porque ele possui presença de ligações duplas entre elas. Tá? Isso é uma outra coisa que a gente vai ver mais para frente. Essa aqui está mais relacionada à química orgânica mesmo. Não está ligado à nossa disciplina aqui de biologia. Mas depois nós vamos ter uma outra aula, eu vou preparar uma outra aula de química orgânica para a gente poder entender isso aqui melhor. Mas o que a princípio que a gente precisa saber o quê? São moléculas que possuem longas cadeias carbônicas com grupo carboxila. Beleza. Então vamos lá. Os glicerídeos. O que são esses glicerídeos? Óleos. Podem ser óleos. Quais são as características básicas dos óleos? A consistência do óleo ela é líquida em temperatura ambiente. Não ocorre um empacotamento entre as longas cadeias carbônicas. Então, um pequeno detalhe que a gente tem que está ligado. Óleo é diferente de gordura. Então está aqui embaixo, gorduras, consistência sólida a temperatura ambiente. Então, professor, calma aí. Óleo não é gordura? Vamos lá, vamos pensar no que a gente usa no dia a dia, do que os pais de vocês usam no dia a dia, o que a gente usa? Óleo. Óleo lá que usa para poder fritar batata. Aquilo é um óleo. É um óleo, normalmente é óleo de soja, ou seja, óleo de origem vegetal. Óleo de soja, de canola, óleo de girassol, tem vários tipos de óleo hoje em dia vendendo no mercado. Alguns mais benéficos do que outros, né? Vários tipos diferentes. Então nós temos lá o óleo. O óleo, na temperatura ambiente, ele é líquido. Já a gordura, a temperatura ambiente, ele é sólido. Então a gordura, hoje em dia, muitas pessoas têm usado para cozinhar, em vez de usar óleo,
usar banha. A famosa banha de porco. Banha de porco é um tipo de gordura, porque gordura ele é de origem animal. Então, a gente vai observar gordura, mesmo para quem não usa banha. Por exemplo, se você pegar um hambúrguer para fritar. Quando a gente pega um hambúrguer para fritar, o que acontece? O hambúrguer está num certo tamanho e, de repente, quando está cru e quando a gente vai fritando, o hambúrguer diminui de tamanho. Por que ele diminui? Porque a gordura daquele hambúrguer, beleza? Hambúrguer, carne, origem animal, a gordura daquele hambúrguer, ela derrete. Quando você aumenta a temperatura, ela vai derreter. Então, aquele hambúrguer vai diminuir de tamanho, porque a gordura derreteu. Beleza, aí você comeu seu hambúrguer, pá, guardou a frigideira. Se você chegar no dia seguinte e pegar aquela frigideira, você vai ver uma coisa esbranquiçada ali dentro daquela frigideira, parecendo um creme de leite. Aquela coisa esbranquiçada, aquilo ali é a gordura do hambúrguer que derreteu e depois que esfriou, ela endureceu novamente. Tá? É igual a questão da banha. Então, a gordura, né, de origem animal, ela em temperatura ambiente, ela fica sólida. Lógico, quando você esquenta, ela vai derreter. Já o óleo, que é de origem vegetal, ela vai ficar, na temperatura ambiente, ela fica líquida. Isso é até uma coisa interessante, que uma vez eu vi um vídeo de uma pessoa vendendo um produto para emagrecer, uma cápsula para poder emagrecer. Aí ele começou a querer mostrar um vídeo. Ah, olha o que ele faz com a gordura. Aí pegou um copo com água e óleo. É lógico, a gente sabe, como a gente viu, os lipídios não são solúveis em água, então água e óleo não se misturam. Aí ele abriu a cápsula e jogou ali naquele óleo. E aquela cápsula começou a juntar o óleo e começou a diluir. Ah, tá vendo? Olha o que ele fez com a gordura. Não, ele não fez nada com a gordura. O que ele mostrou ali foi um óleo, né? Não foi uma gordura. Então a gente tem que ter cuidado quando a gente vê certos tipos de vídeos, né? Por isso que é tão importante, galera, a gente estudar biologia. A gente olha e pensa, ah, por que eu estou estudando isso? É para essas coisas. Isso aí está no nosso dia a dia. Está o tempo inteiro no nosso dia a dia. Beleza? Então, olha lá. Funções dos glicerídeos. Ah, os glicerídeos vão ter funções? Sim, ó. Os glicerídeos são reserva energética. Então, o que acontece? Quando a gente vê carboidratos, a gente vê que o que a gente usa para produzir energia é a glicose, que é um carboidrato. Só que essa glicose, quando tem muito, ela vira glicogênio. É uma reserva energética. E quando a gente usa toda a glicose do sangue e usa todo o glicogênio, o que acontece? O nosso corpo ele começa a usar os lipídios. Então, logo, os lipídios são reserva energética e eles vão produzir muito mais energia. Porém, o que acontece? A quebra deles é mais difícil do que a quebra de carboidratos. Então, por isso que os carboidratos são utilizados primeiro na produção de energia, porque os carboidratos, a quebra dos carboidratos ela é mais fácil do que a quebra dos lipídios, mas os lipídios são uma reserva de energia, uma reserva energética. É por isso que a galera, quando quer fazer alguma dieta, ele começa a cortar carboidrato. Por quê? Já vai ajudar a emagrecer? Vai. Mas se você tiver, quanto menos carboidrato você tiver na corrente sanguínea, mais lipídios vão ser consumidos. Porque se não tem carboidrato, o corpo vai usar o quê? Vai usar os lipídios. Aí, se não tiver mais lipídios, a pessoa ficar um período gigantesco sem comer. Se não tiver mais lipídio, o corpo vai começar a usar proteínas. Mas é uma questão muito extrema mesmo, tá? Porque nós temos bastante lipídios no corpo. Então, ó, sementes oleaginosas, no caso da soja, tecido adiposo animal, gordura. Então, o tecido adiposo, que é o tecido de gordura, são células de gordura que nós temos, é o que às vezes a gente pensa que é aquela coisa feia, que dá aquele barrigão e tudo mais. O que acontece? Esse tecido adiposo ele também possui várias utilidades. Beleza? O tecido adiposo ele vai servir para quê? Primeiro, ele é um isolante térmico, então ele aquece o corpo. Segundo,
ele protege contra choques mecânicos. Então, numa certa batida, esse tecido adiposo ele vai amortecer. Terceiro, o tecido adiposo ele dá forma ao corpo. Por mais magra que a pessoa seja em condição normal, ela possui tecido adiposo. Se ela não possuísse, o corpo é muito feio sem tecido adiposo. Beleza? O corpo é muito feio. Você só tem a pele e o músculo. É feio. Então o tecido adiposo ele dá uma certa forma, uma certa beleza ao corpo. Então, em toda a parte do corpo, embaixo da pele, nós vamos ter uma camada pequena que seja, ou até demais, de tecido adiposo, mas nós vamos ter. Agora, lembrando, galera, tecido adiposo tem funções importantes, mas demais é sobra. Tecido adiposo demais pode causar vários problemas de saúde, como nós vamos ver aqui mais para frente. Então, temos aí também agora as ceras, beleza? São formadas por molécula de álcool, diferente do glicerol, unida a uma ou mais moléculas de ácido graxo. Então, propriedade sólida a temperatura ambiente, insolúvel em água, é um lipídio, e o ponto de fusão maior que os glicerídeos. Então, ela demora mais para poder passar para o estado líquido. Então, a cera, que cera? Cera de ouvido? Sim, cera de ouvido, isso aí mesmo. Cera do ouvido, ceras que existem, que as abelhas produzem. Então, isso daí é um tipo de lipídio. Então, vamos lá, funções. Cerúmen. O cerúmen é o quê? É a cera do ouvido. Protege contra a entrada de agentes estranhos no conduto auditivo. Então, a cera do ouvido, ela nada mais é do que uma proteção do ouvido. Ela protege contra a entrada de bactérias, fungos, vírus, protozoários, tudo que está no ar. Então, a cera é uma proteção do ouvido. Reveste folhas, impedindo a evaporação excessiva da água. Então, quando a gente começa a estudar a parte de transpiração das plantas, a gente vê que é necessário ter uma certa quantidade de cera ali na folha, senão a planta perde toda aquela água ali por evaporação e ela vai acabar desidratando. Nas aves é produzida por glândulas do bico para manter as penas impermeáveis à água. Então, aves que têm hábitos aquáticos, como pato, por exemplo, o que acontece? O pato, se ele fica lá na água, aquela água molha a pena, aquela pena ali vai ficar pesada e ele não vai conseguir voar. Mas, como eu sempre digo que a natureza é perfeita, essas aves elas possuem uma glândula chamada glândula uropigiana, que fica na cauda. Essa glândula uropigiana produz uma cera, que é um lipídio, na qual ele pega e passa nas penas. Como água e óleo não se misturam, né? Óleo entre aspas, né? Já que é uma cera, não é um óleo. Como os lipídios são insolúveis, logo a cera é insolúvel na água, essa água não penetra na pena. A pena deles se mantém seca, embora eles estejam na água. Assim como aquelas aves, as gaivotas que mergulham, chegam a mergulhar, vão lá embaixo na água e saem voando. Elas saem voando com as penas completamente secas. Por quê? Porque as penas delas estão impermeáveis pela cera. Esteroides. Aí quando a gente fala de esteroide, aí as pessoas já pensam logo em esteroide anabolizante. Não tem nada a ver. Beleza, galera? Os esteroides, eles são o quê? Os esteroides são, primeiro, nós temos aí exemplos de esteroides. Colesterol e os hormônios sexuais. Os esteroides eles vão servir para a produção dos hormônios sexuais e os hormônios das glândulas suprarrenais. Então, nós vamos precisar desses esteroides, vamos precisar desse colesterol para a produção de certos tipos de hormônios. Fora que o colesterol ele está presente nas membranas celulares, onde ele vai promover a flexibilidade da estrutura da membrana. Agora, observação, célula vegetal não possui tal colesterol na membrana. Então, o colesterol é outra coisa que a gente ouve falar muito aí como um grande vilão
mas que na verdade ele é essencial. Para falar a verdade, 70% do colesterol do nosso corpo somos nós mesmos que produzimos no fígado. O que a gente come de colesterol é apenas 30%. Só que é lógico, esses 30% que a gente consome, normalmente, um tipo de alimentação que nós estamos tendo hoje em dia, o tipo de colesterol que existem, os tipos de produtos químicos que são colocados, eles vão modificar, tá? Então, só para vocês terem ideia, eu vou dar um exemplo. Existe um suplemento que eu não vou nem falar o nome dele aqui, que é para não estimular ninguém a comprar, não fazer propaganda, mas existe um tipo de suplemento que ele é justamente retirado de um ácido retirado da gordura da carne de boi, tá? Então, um ácido retirado da gordura da carne do boi que ajuda a emagrecer. Vocês vão falar, pô, mas a gordura não engorda? Sim, mas nesse caso é retirada da gordura da carne de boi que ajuda a emagrecer. Só que isso é uma gordura que foi de um boi que teve um tratamento natural. E hoje em dia nós temos o quê? Gado confinado. Gado confinado é um gado que come ração. E essa ração tem vários hormônios, várias coisas que modificam completamente a estrutura dessa carne, logo vão modificar a estrutura dessa gordura. Então é por isso que hoje em dia nós temos grandes problemas relacionados à gordura, a colesterol. Por quê? Porque para se aumentar o lucro, a prática da produção desses animais, da criação desses animais, ela é diferente do que se fosse uma criação do jeito que era antigamente, né? Então, hoje em dia, para se aumentar o lucro, coisas estão sendo adicionadas à alimentação e essas coisas que acabam modificando e causando prejuízos. Então, olha aí, funções do colesterol. Produção da bile. A bile é uma substância que ela vai ajudar a dissolver as gorduras durante a digestão, tá? Então, durante a digestão, o nosso sistema digestório, ele vai, no caso o fígado, ele vai produzir e liberar a bile, que é para digerir as gorduras. Então, olha só, o colesterol, ele ajuda na digestão das gorduras. Precursor de vitamina D. Então, o colesterol, ele vai ajudar na vitamina D. Precursor de hormônios sexuais, como a gente falou, e hormônios das glândulas suprarrenais, testosterona, estrógeno, progesterona, cortisol e aldosterona. Obtenção do colesterol sintetizado no fígado. Então, aquilo que eu falei, 70% do nosso colesterol ele é sintetizado no fígado, produzido pelo próprio organismo. Ou ele pode ser absorvido no intestino pela alimentação. Problemas associados ao colesterol. O colesterol é transportado pelo sangue na forma LDL, lipoproteína de baixa densidade. Em excesso no sangue, o LDL se oxida e passa a se depositar nas paredes dos vasos sanguíneos, ocasionando aterosclerose. Então, basicamente, o que acontece, galera? Existem, basicamente, 3 tipos, vamos dizer assim, fácil de falar, 3 tipos de colesterol. Um é o HDL, tá? Que no exame de sangue, se você for fazer um exame de sangue, vai ter lá HDL, LDL e VLDL. Então, o HDL, ele é o colesterol chamado de colesterol bom. O HDL, ele é o colesterol que o corpo produz. E esse colesterol vai ser usado. Depois que esse colesterol é usado para a produção dos hormônios, o que quer que seja na corrente sanguínea, esse HDL ele vira o LDL, que é o chamado colesterol ruim, que as pessoas apelidam de colesterol ruim. Na verdade é o mesmo, só que é o colesterol bom é o colesterol novo e o LDL é o colesterol que foi utilizado. E existe o VLDL, que vai pegar esse colesterol ruim e levar de volta para o fígado
para ele ser sintetizado e virar novamente HDL, voltar a ser um colesterol bom. Só que, se a gente tem uma grande quantidade de LDL, ou seja, o colesterol ruim, nas células do sangue, eles vão começar eles vão reagir principalmente com o oxigênio e vão oxidar o oxigênio do sangue. E eles vão começar a gerar umas placas que nós chamamos de placa de ateroma, que são essas estruturas aqui. Então, o que vai acontecer? Essas placas elas vão se acumulando, se acumulando, se acumulando, até que chega uma hora que ela acaba entupindo as veias e artérias. Então, o sangue não passa. Então, isso aqui vai ajudar o quê? O aumento da pressão. Por quê? Porque ele vai diminuir o calibre, tá? Diminuir a espessura aqui do vaso sanguíneo, vai diminuir a quantidade, o espaço para passar o sangue. Então, ele vai causar prejuízos. Por quê? Porque você tem um excesso de LDL, que é o chamado colesterol ruim. Então, isso é uma coisa que tem que estar sempre sendo vista. Sempre tem que se fazer um exame de sangue para poder se controlar, ver essa questão, essa quantidade de LDL, VLDL e HDL. Tá? O HDL, que é considerado colesterol bom, e o LDL, que é considerado colesterol ruim, que é justamente para não dar esse problema aqui. Então, olha aí, ó, HDL, colesterol bom. HDL, lipoproteína de alta densidade. São transportadoras de fosfolipídios, mas podem transportar colesterol quando este encontra-se presente em altas concentrações no sangue. Então, ó, os HDL captam o excesso de colesterol do sangue, transportando-as até o fígado, onde são eliminadas justamente com a bile. Então, o HDL ele vai fazer uma função melhor, ele vai ajudar nessa questão do HDL e do LDL. Ele vai retirar o excesso do organismo. Então, ó, os fosfolipídios. Os fosfolipídios, que são outro tipo de lipídios, são lipídios que estão nas membranas celulares. Então, mais para frente, quando se vê a parte de membrana plasmática, a gente vê que a membrana plasmática ela é composta por um tipo de lipídio que são os fosfolipídios, que são lipídios associados a fósforo. Os carotenoides são pigmentos de cor vermelha, laranja e amarela presentes nas células de todas as plantas. Desempenham um importante papel na captação de energia luminosa no processo da fotossíntese. Então, também é um tipo de lipídio, esses carotenoides. Então temos aí o beta-caroteno, que a gente ouve falar de vez em quando nisso daí, pigmento alaranjado presente na cenoura, é precursor da vitamina A. Então, ó, um outro lipídio benéfico aí, o beta-caroteno. Só que sempre lembrando, galera, tudo que é demais é sobra. Então esses carotenoides, eles é que vão dar a coloração para as frutas, beleza? Eles que vão colorir, dar a coloração dos frutos. E é isso aí, galera. A gente termina por aqui e até a próxima aula. Mas não deixe de se inscrever e deixar aquele like maneiro aí. Valeu, galera. Fui!